boa tarde, amigos telespectadores da TV Mundo Maior e rádio ouvintes da Rádio Boa Nova. João Lourenço, esse que vos fala num programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz do Espiritismo, o programa Novamente. E a nossa proposta é trazer a informação que liberta, partindo de um pressuposto muito simples, que a desinformação mata mais do que as doenças. E você pode falar comigo ao vivo, diretamente aqui, por várias maneiras. Você pode ligar para nós pelo telefone, que a gente chama de Converse com o Dr. João Lourenço, que é 0800 979 5011. Ou através do Facebook também, você pode estar mandando a sua participação, a sua consideração, a sua pergunta, para poder estar respondendo aqui no ar, ao vivo, agora. É facebook.com/TV Mundo Maior. E para assistir, além do Facebook, você pode também sintonizar no YouTube, que você vai estar vendo ao vivo essa programação, este programa de agora. E hoje nós vamos retomar um assunto que é sobre a influência dos espíritos na saúde mental das pessoas, que é uma causa, sim, de alterações das funções psíquicas, não necessariamente que pode causar a loucura, mas a perturbação que causa pode parecer loucura e ser tratada como tal, quando na realidade não seria com medicações ou com tratamentos biológicos ou psicológicos que isso se trataria. E isso a gente pode ver nos livros em que fala, principalmente esse livro que a gente chama que é o Mecanismos da Mediunidade, né, do André Luiz, e que tem um trecho aqui que fala sobre formas pensamento. E nessa parte que ele fala sobre as formas pensamento, a gente então percebe o quanto é importante a maneira pela qual você sente, pensa e emite os seus sentimentos e os seus pensamentos, de maneira que os espíritos que estão à nossa volta podem sim nos acessar, observar os nossos comportamentos, perceber o que a gente sente e pensa e se intrometer nesse tipo de funcionamento cerebral, né? E aqui tem um trecho do livro que fala uma coisa muito interessante na obra de André Luiz, chama-se Mecanismos da Mediunidade, né? Ele diz o seguinte aqui: emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos, assim, espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Então, sentimento, pensamento e ação é uma maneira, vamos dizer assim, de você estar se sintonizando automaticamente com as pessoas. Não precisa clicar, sabe, em nenhuma setinha do seu painel mental. Bastou pensar e se você pegou esse pensamento, que é uma espécie de uma ideia, né, revestida de um pensamento, que no fundo as nossas ideias o que são? É um pensamento revestido de uma ideia. E essa ideia e esse pensamento ele é recheado de um sentimento. O plug é feito pelo sentimento. Então as pessoas veem a ideia, mas o que faz eu ligar é o sentimento. Então, por exemplo, é mais ou menos assim. Eu posso ver uma maçã, né? A ideia da fruta gostosa, suculenta, açucarada. Então eu vi a maçã e me deu água na boca, certo? Só que eu chego perto e percebo que ela é de cera, é feita de plástico. Então ela não tem exatamente o sentimento dentro dela que eu preciso, ela não é uma maçã verdadeira, então eu não me ligo a esta maçã. Apesar de eu estar com fome e me deu água na boca pela indução mental só da imagem. E aí ele continua aqui uma coisa interessante, que depois eu sei que tem um ouvinte na linha, não saia da linha, hein? No bom sentido, né? É nessa projeção de forças a determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamentos, construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou nos escravizam, na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Então, forma pensamento é isso. Um pensamento, uma ideia é revestida, ou melhor, um pensamento é revestido de uma ideia e recheado de um sentimento. Essa é a forma pensamento. E ela fica por aí pairando. Quem a criou, a alimenta. E enquanto a alimenta,
cria um link, e esse link pode ser acessado por quem tem os mesmos sentimentos, e principalmente os mesmos sentimentos em relação a essa ideia, né? E ele continua aqui, se você tem ideias boas, por isso que o pessoal comenta, se você tem ideias boas, você aumenta a sua sintonia com as ideias boas. É por isso que a gente fala, né, no sentido de, mesmo numa situação difícil, mantenha o pensamento positivo. Agora, se você está por aí praguejando, falando mal, aborrecido, triste, irritado, se você insiste nisso, não que seja errado, tá? Pode acontecer, nós somos humanos. Quando eu estou no ônibus, alguém pisa no meu pé, eu não falo, ai, bom, bendito seja Jesus, né, que você pisou no meu pé. Não tem isso, vem vontade de gritar, de xingar, e é isso, tudo bem, eu posso até fazer isso, mas em seguida eu me acalmo, recolho essa minha forma de pensamento e elimino ela, não fico aumentando ou alimentando ela, né? E no final ele diz aqui sim também, isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão ou que talha algemas para si mesmo. A mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então, aquela velha história, né? Me diga o que você sente e pensa, que eu te digo quem está do teu lado. E provavelmente são pessoas que não são más, pode até ser muito igual a você, porém alimentam as mesmas ideias. E disso, para virar um pensamento obsessivo, não um espírito obsessor, uma ideia patológica, e isso se inserir na sua mente de maneira tão forte que vai começar a aparecer patologias psiquiátricas. Mas antes de continuar, nós temos um ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem está falando? Amália. Amália? Você fala de onde, Amália? Eu estou falando aqui do Taboão, Guarulhos. Seja bem-vinda, Amália. O que você traz para nós? Então, é assim, vai ser totalmente fora do que o senhor está falando aí, né? Não Porque tem problema. Na verdade, Sim. eu quero saber assim, doutor, sobre aqueles CDs que o senhor fala sobre a raiva, a ira, o ódio. Sim, é a raiva, a culpa, o medo e o controle, não é esses CDs? Isso. Ok, tá bom. Qual é a sua dúvida? Então, aí eu quero saber o nome desse conjunto aí que eu quero adquirir. Perfeito. O nome do conjunto a gente chama que são os 4 instrumentos da alma. Ah, os 4 instrumentos da alma. Isso, que é a raiva, a culpa, o medo e o controle. E tem o 5º elemento, que é o amor, cujo nome do CD é A Resposta. A Resposta? Isso, são 5 CDs. Ah, tá. Então, porque foi assim, eu liguei esses dias, Sim. eu tentei lembrar e não conseguia, porque há muitos anos atrás o senhor, foi daqueles que o senhor comentou, o senhor lia o livro e comentava o livro? Era isso mesmo. Então, aí, porque faz bastante tempo, né? Sim. Então, agora eu quero pegar e ouvir assim mais tranquilamente, assim, sabe? Porque antes era uma vez por semana, né? É verdade, Então, e é sobre... E contém bastante esses CDs. Sim. Sobre a dependência, não é? Isso, Tanto a dependência química como a codependência e por aí vai, exatamente, né? Dependência emocional, exatamente. Ah, tá. Porque e agora, você pode, desculpa te interromper, você pode adquirir pelo site de www.mundomaior.com.br. Você pode entrar lá e ver os 4 CDs, esses 5 CDs. Tem vários outros autores também, né? Mas você consegue acessar. Você tendo o nome, você consegue acessar agora, né? Ah, tá. Agora eu tenho o nome, eu consigo acessar sim. Isso. Tá? Então, porque é assim, nós que temos, né? No convívio diário, né? Sim. A dependência química e a codependência. Então, quanto mais a gente ouvir sobre isso daí, mais a gente vai assimilar, né? É isso, a gente vai se descondicionando, porque
conviver com uma pessoa portadora de alguma doença que é crônica e progressiva, entre elas a dependência química, nós vamos desenvolvendo algumas maneiras de sobrevivência emocional que vai nos tornando dependente emocional. Né? É, verdade. Então, é claro que quanto mais instrumentos e instruções sobre esses instrumentos eu tiver na minha mão, eu consigo também ajudar o meu parente, meu amigo, meu marido, sei lá, que é dependente químico ou que tem algum transtorno mental, a se cuidar, sem que eu adoeça junto com ele. Com certeza. Ok. Doutor, posso te fazer mais uma pergunta? Claro, Amália, seja bem-vindo. Assim, a pessoa que tem, eu não sei se é transtorno, né, assim, que ela pega e tem mania de perseguição, e tem momentos que quando ela é contrariada, ela parece aquela criança mimada, birrenta, fazendo birra, e além disso, nossa, a pessoa fica assim transtornada, né? E a pessoa já é de idade, né? E não quer saber de procurar um psiquiatra, um geriatra. Entendi. E a gente não pode obrigar, né? Sim. Como que chama? Está inserido em que, assim, doença? Na realidade, às vezes, eu não sei quantos anos tem essa pessoa que está falando, né? 77. 77 anos. Então, às vezes algumas pessoas, conforme vão avançando na idade, alguns assuntos pendentes na sua vida emocional começam a aparecer por falha nos mecanismos de defesa. É provável, pelo que você está me falando, que essa pessoa já tenha um certo grau de imaturidade emocional. Sim. Uma dificuldade de lidar com as situações da vida adulta. Principalmente uma baixa tolerância à frustração. Com a idade, isso vai piorando. E aí, é claro, ela começa a ficar tendo o que a gente chama de crise de birra, né? Se a pessoa é imatura, em vez de ela enfrentar o problema, ter a mente aberta, ter honestidade para admitir que pode ter problemas, ela vai fazendo birra. O que eu sugiro é que não se desista da ideia de dar um apoio psicológico. E agora, é claro, conviver com algumas pessoas assim pode dar muito trabalho, né? Porque às vezes elas ficam, de uma certa maneira, com essa persecutoriedade, porque as pessoas ficam tentando falar para ela o que ela não quer ouvir, aí ela fica achando que as pessoas estão perseguindo ela. É verdade. Por isso que, vamos dizer assim, verdade. o idoso... O senhor sabe por quê? Porque é assim, essa minha tia está só com poucos dias que ela veio aqui comigo, né? Mas já por dificuldade de convívio com as outras pessoas, né? Entendo. Aí tem dias que os aviões, eu fico aqui bem próximo aqui da Praça 8, bem próximo aqui do aeroporto, né? Tá. Aí os aviões, eles decolam aqui ao contrário, né? E é assim, é um atrás do outro, né? E o barulho, né? É isso? Aí, um dia, eu imagino. ela falou assim pra mim, que ela falou assim, nossa, mas não é possível, né? Eu falei assim, é possível sim, né? É um aeroporto internacional, então aviões, um atrás do outro, né? Entendi. Aí ela falou assim, não, mas alguém gravou e tá colocando pra mim ouvir. Olha, doutor. Entendi. Aí nessa hora me deu uma crise de riso, sabe? Entendi. Como que uma pessoa vai gravar e colocar nessa altura? Então, é que eu volto a falar, dentro do contexto da dificuldade de lidar com as emoções, o mundo imaginativo começa a falar mais forte, principalmente para quem tem uma certa imaturidade. Né? Tá. E fica, então. Vamos dizer assim, não é que a gente riu dela, né? Mas fica engraçadinho. Não, mas parece uma criança que fecha os olhos e diz assim, eu me escondi, né? Fica engraçado. É como se ficasse pueril, né? É imaturidade, né? Então, aí eu falei assim, não, né? Aí eu falei assim, bom, mas já há algum tempo já que eu tô querendo mesmo adquirir esses CDs, né? E eu não conseguia lembrar dos nomes, né? Tá bom. Aí, então, eu falei assim, aí eu liguei e a menina falou assim, não, você fala diretamente com ele porque eu também não sei o nome, né? Tudo bem. Aí hoje calhou de me pegar e conseguir. Então, muito obrigada, doutor. E eu que agradeço a participação, viu? E eu vou adquirir sim, tá bom? E até qualquer hora nessas palestras da vida por aí.
Ok. Tá bom? Até mais. Obrigado. Muito obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Então, a Amália trouxe aí para a gente um exemplo, né, vamos dizer assim, de convivência com as pessoas que têm algum comportamento que é muito diferente, né? Nós estamos até preparando, Maurício, posso falar da Mente.4? uma nova série, né? Como é que chama? Não é série, né? Um programa novo, né? Que vai ter uma temporada na qual eu vou estar voltando a ler livros e interpretá-los à luz da doutrina espírita. Se bem que esse livro que eu vou ler, que é do Vanderlei Oliveira, vai falar sobre isso, nos preparando para essa revolução 4.0, a revolução industrial 4.0. Como é que vai ser a gente viver num mundo onde as coisas vão estar todas interconectadas de uma maneira tão veloz que como é que vai ser minha mente? Como é que eu faço para mim não me perturbar, não adoecer ou não buscar escapes inadequados para a minha vida mental? E uma das coisas que é interessante que nós vamos começar a falar nesse primeiro livro é falar sobre as diferenças, sobre como compartilhar e respeitar, porque quando você compartilha, você está diretamente se expondo e você é diferente e vai encontrar com pessoas diferentes. Então, como é que você compartilha e respeita? Então, vai ser uma série de programas que vai ter esse nome, Mente 4.0, que acho que vai começar a semana que vem, Maurício? Na outra semana ainda, né? Então, tá bom. Então, voltando, e a Amália nos trouxe essa ideia, por exemplo, uma senhora de 77 anos, para ela fica difícil conceber uma ideia de uma coisa muito absurda, como que pode ter tanto avião? Talvez, como ela não tinha a noção do barulho que da frequência que da quantidade, né, vamos dizer assim, de aeronaves levantando voo, e aí, então, na imaginação dela, teve que encaixar. Alguém está fazendo isso de propósito, né? Alguém está fazendo isso para mim. Fica parecendo delirante, né, no sentido, mas ela está construindo dentro do que é possível para ela, em termos de uma mente que não é 4.0, é uma mente 3.0, então aí ela vai tentar encaixar o mundo nesse mundo pequeno, né? Ou menor, não é pequeno, num mundo em que o ângulo de visão não é uma macro, né? É uma microvisão, vamos dizer assim. E voltando a isso, então, que a gente diz da questão da forma pensamento. Por exemplo, um idoso, como a tia da dona Amália, né? Que tem 77 anos, que tem uma certa imaturidade, que interpreta a realidade de maneira pueril, de maneira não adequada. Isso vai fazer com que ela emita pensamentos, né? Uma ideia, né? Que é revestida de um pensamento, mas é recheada de um sentimento. Não é porque ela é uma senhora de 77 anos, totalmente respeitável, amável e que a gente gosta dela, que a forma de pensamento dela não é menos ruim, tá? Sim, ela pode estar irradiando raiva, medo, né? Ressentimento, e essas formas de pensamentos ficam, de uma certa maneira, pairando em torno dela. Se você sintonizar com isso, você vai, que nem na internet, você vai entrar na mesma rede dela, você vai clicar no mesmo ícone do painel da irritação, ou da impaciência, ou da indignação. E aí um fica alimentando o outro, de uma maneira que você forma, então, um bloco na qual, se demorar muito, você acaba não conseguindo mais sair dele. É por isso que a gente sempre está fazendo o que nós chamamos, e que se pede muito nas casas espíritas, de se fazer a higiene mental, que não é lavar a cabeça com sabão em pó. Não, isso só vai deixar o cabelo grosso, né? A higiene mental é você estar sempre percebendo, mas por que eu estou pensando isso? Será que eu não consigo interromper? E em falando em interromper, nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já para continuar o programa novamente falando sobre formas pensamento. Até lá. Nós convidamos você a pensar sobre duas frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz.
Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagete que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde a aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Novamente no ar, estamos aqui comentando sobre as formas pensamento, né? Que é nada mais é do que um aglomerado de energia que é produzida e emitida pelo binômio mente-cérebro. Pode ser também emitida pela mente de um espírito desencarnado? Sim, mas a do mente do desencarnado tem menos poder energético concentrado. Por isso que muitas vezes existe uma necessidade, vamos dizer assim, de processos obsessivos do desencarnado para o encarnado, porque são energias que a gente tem só quando está encarnado, principalmente ectoplasma, né? Então, quando você imaginar o que é uma forma pensamento, imagina uma esfera, né, que tem uma ideia, vamos dizer assim. Então, essa ideia, vamos pensar assim, é uma ideia de raiva, né? Eu estou com raiva de alguém, né? Por volta existe um pensamento disso, que são as informações que eu estou tendo conscientemente sobre aquilo que me dá raiva. A vizinha que tem um vestido que eu não tenho, o vizinho cujo carro é igual ao meu, mas a calota dele é mais bonita, sei lá, inveja, ciúmes, controle, sei lá, qualquer coisa que possa nos dar a ideia, né, da raiva, vamos dizer assim, né? E aí, esses pensamentos que revestem essa ideia, formam uma casquinha. Só o que recheia isso é o sentimento, é a parte afetiva, né? Nenhum pensamento sobrevive sem sentimento acoplado. Lembrando que eu sempre digo aqui e repito, né? O ser humano primeiro sente, depois ele pensa sobre o que sente, depois ele age de acordo com as conclusões que os pensamentos lhe deram em cima do sentimento que ele teve. Nós, seres humanos, somos seres afetivos, né? E temos, como nós, na nossa esfera afetiva, a capacidade de ter afetos ligados a sentimentos, coisas que são dos hominais, que são animais em formas de homem, vamos dizer assim, homens que têm ainda instintos, que também é uma esfera afetiva,
que evolui também para emoções, que também é da esfera afetiva, e que também podemos ter sentimentos. Então, eu falei da higiene mental, né? Na primeira parte. Vamos lembrar que não existe ninguém que não tenha sujeira na sua mente. Não tem, tá? Não fique imaginando que higiene mental é simplesmente eliminar a capacidade de pensar. Não vou pensar nada. Até existe isso como uma forma de meditação, né? E diminuindo os pensamentos, ficar com um pensamento único e tentar não ter pensamento. Você até pode não ter nenhum pensamento na mente, mas você jamais vai conseguir eliminar as sensações, os sentimentos, né? Não vai conseguir. Então o que a gente sugere, né? É que você observe os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas ações. Às vezes eu só percebo o que eu penso vendo o que é que eu faço, né? Sabe quando a gente faz uma besteira e fala, putz, eu perdi a cabeça? Na realidade, você fez impulsivamente, instintivamente, e não pensou a respeito. Então saiu como você sente. Saiu exatamente como você sente, não houve o timing de você pensar. Aí vem, pegando o exemplo da tia da Dona Amália aí, que não tendo maturidade, então acaba fazendo o quê? Do instinto passa para a ação. E como não tem capacidade de elaborar isso de uma maneira mais abstrata, vai pensar nas coisas mais concretas que ela tem capacidade ou possibilidade de conceber. Então parte do instinto, eu recebo uma ação e já reajo sem pensar, eu posso pensar depois. Então vem aquela grande recomendação de Jesus, já sabendo disso, que é o vigiai. Vigiai o quê? O vizinho, né? Vigia a mente do outro? Não, vigia a sua mente. E lembrando que vigiar não é reprimir, tá? É observar. E às vezes não precisa também ficar se tolhendo, né? Como eu falo às vezes nesses CDs que eu comentei aí, os 4 instrumentos da alma, a raiva, a culpa, o medo e o controle não são emoções que devem ser reprimidas, mas também não devem andar solta. Não devem comer solta, né? Eu tenho que percebê-las, perceber como é que eu sinto a raiva, o que eu faço com ela, perceber a culpa e não ficar me martirizando e sim tentando, e nem me desculpando também, eu tenho que ir lá elaborar o que está acontecendo, né? O medo, né? Que o medo não é o contrário de coragem, tá? O medo é o contrário de impulsividade, o cara que faz e depois se vê que está numa situação difícil. E assim como também o controle ou a ansiedade também não é uma coisa que tem que ser reprimida, tem que ser estudada, né? E aí esse ciclo vai nos ensinando a perceber como que funciona esse nosso binômio, né? Corpo, mente e espírito, de maneira que as nossas formas, pensamentos começam a diminuir aquelas que são de baixo padrão vibratório, vamos dizer assim, não sei se é baixo, mas de padrão primário, né? E vão começando a ficar de padrões maiores, no sentido de sentimentos mais nobres. Então, por exemplo, quando você ora, né, que Jesus falou, né, vigiai e em seguida orai. Agora, também tem aquela oração que é meramente racional, né? Pai nosso que está no céu, se peça em vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa nossa ofensa. Amém. Né? Isso aí eu repeti e está decorado, eu nem entendi o que eu falei direito. Por isso que ele fala que a prece ela tem que ser do coração, né? Então, quando eu tenho uma forma pensamento, lembra? É uma ideia que é revestida de um pensamento e recheada de um sentimento. A oração é a mesma coisa, é uma forma pensamento cuja ideia é me ligar a Deus e às energias do mais alto. E quando ela é feita de coração, que energia, que sentimento que está recheando essa ideia, né? É o da comunhão com Deus, o da paz, o do amor, né? o da mansuetude, o da conciliação. Então a gente pode exercitar isso. E aí é que vem uma coisa que eu comento lá, para interromper o ciclo, que a gente chama que é o ciclo das neuroses, mas de qualquer maneira, os instrumentos da alma, né? É a responsabilidade. Responda pelo que você fez. Se você emitiu um pensamento de raiva, né?
Em seguida, faça um de prece e oração, né? Uma ideia nova na direção da coisa, da pessoa, do lugar em que você praguejou, só que agora você vai fazer uma praga invertida, sei lá, você vai pegar uma forma pensamento, que é uma ideia revestida de um pensamento do bem, né? Recheada de sentimentos da bondade ou do amor. E isso você vai aos poucos diminuindo a quantidade de formas pensamentos primárias, instintivas, para formas mais elaboradas e evoluídas. E não fique achando que você vai fazer isso e amanhã já virou santo. Não, está todo mundo treinando aqui. Não tem ninguém aqui que é santo, tá? O tornar-se santo, no fundo, o que vai acabar acontecendo é que você vai reprimir uma série de coisas e vai acabar não evoluindo e não se desenvolvendo, né? Desenvolver significa parar de se envolver com as etapas anteriores da evolução e vou me envolver com as que vêm em seguida, né? Por isso que é desenvolvimento e crescimento, né? E isso é no dia a dia das nossas vidas, na sua casa, com o seu marido, com o seu filho, com o vizinho, com o motorista do ônibus, com um amigo do trabalho, não importa. Tudo é um cenário, lembra? Em que a gente vive personagens, e convive com outras pessoas, compartilha e respeita apenas para fins didáticos, onde a gente está aqui exercitando as leis do amor naquilo que nos é possível, dentro do nosso nível de conhecimentos e de sentimentos. E pegando o livro dos médiuns, tem um trecho aqui, que era um trecho que eu, lembrando que quando eu era moleque, eu li esse livro aqui, eu tinha acho que 16 ou 17 anos, eu lia sozinho em casa. E eu lembro que eu confesso que eu não li esse livro à noite, porque eu morria de medo que aparecesse espírito para mim no meu quarto. Então eu lia só de dia, de preferência ao meio-dia, né? Bem clarinho assim, né? E tinha um trecho aqui que sempre me chamava a atenção e que hoje eu sei por quê, né? Provavelmente, claro, não fui obrigado, mas eu aceitei, que é a questão de direcionar o espiritismo para a saúde mental. Então aqui nesse capítulo, deixa eu pegar meu zoiador aqui, esse capítulo que é a segunda parte, deixa eu ver aqui, é o capítulo 23º, da obsessão, né? É a segunda parte do livro Espírito. E tem uma pergunta aqui, que acho que é a sexta pergunta, acho que é a sexta pergunta, não, 237, 238, acho que são algumas considerações, deixa eu ver aqui, que é 234, bom, é a pergunta 254, e tem o item 6 dessa 205 pergunta, que ela diz assim, a pergunta 254, bom, diz assim, encerraremos esse capítulo com as respostas dos espíritos a algumas perguntas, vindo em apoio ao que dissemos, o que disseram, um monte de coisa. Mas eu quero pegar a sexta aqui, que fala uma coisa interessante aqui. A sexta, a subjugação corpórea em seu desenvolvimento poderia levar à loucura? Então lembra que tem 3 tipos de obsessão, a simples, a fascinação e a subjugação. E aí ele pergunta, a subjugação corpórea em seu desenvolvimento poderia levar à loucura? Resposta, sim. Uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura ordinária. Ponto. Significa o quê? Que a loucura de verdade existe, tá? Eu, que já fui espírita roxo, de tropeçar na rua e achar que era o São Longuinho que estava me empurrando, não era. A doença mental existe, tá? Eu só fui descobrir isso quando eu fui em Franco da Rocha, né, que tinha muito doente mental lá, né? De verdade, que também tinham encostos ou obsessores, mas não eram doentes por causa do obsessor. Bom, entre os que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. Necessitariam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais, os tratamentos biológicos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão o maior número de doentes do que fazem com as duchas. Na época existia um tratamento biológico, era da ducha fria e ducha quente, né? Não existia remédio naquela época. E isso, quando eu lia, de dia, porque eu tinha medo da noite, eu achava que tinha alguma coisa a ver comigo que eu iria fazer, talvez, no futuro, vamos dizer assim. E aí foi então que, mais tarde, que eu me dei conta que estava mostrando a possibilidade de você
inserir no seu dia a dia clínico conhecimento de espiritualidade que fizessem esse tratamento moral que ele está falando aqui, tá bom? Porque mesmo o doente de verdade, o doente ordinário, que ele fala loucura ordinária, também precisa de tratamento moral, tá? Ou seja, o que é um diagnóstico espiritual? Não é um diagnóstico espírita, quer saber que a pessoa tem obsessor ou que tem larvas de pensamento prejudicando o seu perispírito, né? Não é isso. Isso é um diagnóstico espírita. O diagnóstico espiritual é que valores éticos e morais essa pessoa tem que abriu brechas na sua vida mental. E a gente só vai encontrar 3 causas principais, e as suas derivadas, é claro. O egoísmo, da qual nasce o orgulho, da qual nasce o apego a coisas, pessoas e lugares. Isso é o tratamento moral. Então, às vezes a pessoa toma remédio, alivia os sintomas que ela tem, faz a terapia, se conhece intimamente e depois ela vai ter instrumentos e instruções para rever seus valores. Se eu não fizer essa revisão de valores éticos e morais, se eu não der para ele instrumentos e instruções e um instrutor para fazer isso, ela vai acabar ficando doente de novo, não talvez com a mesma doença, mas de outra forma. Por isso que no livro dos médiuns eles falam sobre isso. E que hoje, cientificamente, várias obras, inclusive de universidades americanas e de pesquisadores não espíritas, já começam a concluir que a única resposta para certas interferências no pensamento de pessoas, inclusive durante terapia, né? Coisa que Freud já tinha identificado, que havia interferência durante as terapias de pensamentos ou ideias que não eram do paciente. O próprio Jung tem relatos, até provavelmente de materializações durante terapia, que quando ele conta uma história de um rapaz que ia se jogar de uma torre e de repente uma força violenta colocou ele para dentro de volta da torre. E aí foram ver nas costas dele, tinha uma formato de uma mão nas costas dele que empurrou ele para dentro. Então a fenomenologia paranormal existe, ela acontece e hoje cientificamente já não se questiona que ela existe e que ela acontece. A única coisa que não se fez ainda cientificamente é demonstrar o que isso significa para os valores éticos e morais da humanidade, já que falar disso esbarra em conceitos de religião e algumas religiões preferem ainda navegar na inconsciência, não é na ignorância, porque elas sabem que existe, mas preferem não tomar a consciência. Nós tínhamos um ouvinte na linha, mas acho que... Alô? Não, né? Acho que... Alô? 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 Oi. Oi, boa tarde. Quem está falando? Alô? Alô, está me ouvindo? Oi, eu só não gostaria de me identificar. Não tem problema. Posso chamar você de Maria? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Tá ouvindo Oi, agora? oi. Tá me ouvindo agora? Boa tarde. Boa tarde. Eu não gostaria de me identificar. Não tem problema. Posso chamar você de Maria? Alô? Pode. Então tá bom, Maria. Seja bem-vinda. O que você traz para nós? Pode sim. Tá bom. O que você quer falar para nós? Tô sim, tô. Tem um delay aí, né? Pode falar. Oi. Pode falar. Doutor João? Sim, estou te ouvindo. Não, eu queria tirar uma dúvida. Eu vi que teve uma senhora que falou aí de uma outra pessoa de 70 e poucos anos e que ainda é inexperiente, ainda é... Imatura, né? Isso, imaturo. Sim. E eu tenho uma pessoa na família, ela já tem 60. Uhum. E a impressão que ainda vive na adolescência e briga com os filhos como se fosse adolescente, cria muita confusão. E no dia seguinte parece que não fez nada e como se nada tivesse acontecido. E ainda faz uso de drogas e fuma muito. E, que tipo de droga? Apesar de dizer que ama muito a mulher, mas não consegue mudar esse jeito. E no dia seguinte, ele não entende por que as pessoas estão chateadas, porque ele não fez nada, enfim.
Que tipo de droga que ele usa? Maconha. Tá. Então eu vou lhe dizer uma coisa, tá? Porque a imaturidade não é uma característica só dos idosos. Aliás, os idosos não são imaturos, tá? Alguns não amadurecem. Agora, dependente químico, eu vou te falar 3 características que todos os dependentes químicos têm, sem exceção. Os dependentes químicos são imaturos. Você pode falar um pouquinho mais alto, porque a ligação está um pouco baixa, por favor? Eu vou pedir para a técnica ver se tem um jeito de aumentar para você. Que eu já estou falando alto aqui, viu? Agora já está bom. Melhorou? Obrigada. Então tá bom. Melhorou. Então tá. Os dependentes químicos têm uma característica de personalidade que é comum a todos eles, tá? Eles são imaturos, egoístas e cheios de mania de grandeza. Então, enquanto ele não tratar dessa dependência química, que é o da cannabis, né, que é o da maconha, ele vai continuar parecendo uma criança de 70 quilos. Ouviu? Pois é, e alega que deixa a hora que quiser e já ficou alguns anos sem. Uhum. Mas voltou e alega que consegue deixar e não aceita nenhum tipo de tratamento, né? Não, e até pela religião, eu sou espírita e tento levar, mas não quer. Então, o dependente químico, isso é verdade, ele vai parar quando ele quiser. O problema não é nem parar, porque parar não é difícil de parar, sabe? O difícil é não voltar. E para não voltar, não basta só eu manter a abstinência. Eu tenho que mudar a minha visão de mundo, que é esse tratamento moral que o plano espiritual fala. Ele tem que rever esse comportamento dele. Deixar de ser egoísta, deixar de ser imaturo, deixar de ter essa mania de grandeza, né? Que é o egoísmo. Isso pode ser obsessão? Oi? Isso pode ser obsessão? Com certeza ele deve ter amiguinhos do plano espiritual que se locupletam com esse comportamento dele, no sentido de que é fácil induzi-lo ao uso da maconha, né? Porque não é porque a pessoa desencarnou que ela não gosta de droga, sabe? Ela continua usando lá em cima, e para isso ela precisa do encarnado, né? E isso interfere muito na família, Sem dúvida. No relacionamento com os filhos, que são totalmente contrários a esse tipo de uso. O que eu sugiro é que a família vá procurar ajuda nos grupos de anônimos, sabe? Principalmente o Al-Anon ou o Nar-Anon. Porque a família, entendendo como que é essa doença, mudando o comportamento dela, ele começa a perceber que tem alguma coisa diferente e é capaz que ele comece a aceitar ajuda para tratar da dependência química, né? A esposa não tem muita paciência, inclusive. Ela briga muito, quer que ele mude. Então, isso, ela tem que mudar o comportamento ela tem que não? se tratar, ela tem que se tratar. Isso chama-se codependência. É como piloto e copiloto. Ela não tem que... Se o piloto está mandando o avião para o chão, ela não tem que ir para o chão junto, né? Então ela tem que buscar ajuda para a codependência. Aí ela pode ir nos grupos. Porque, inclusive, se sente culpada e em alguns momentos falta muita paciência, porque, infelizmente, exige muita, né? E Sim. Como somos humanos e a ânsia de querer que mude é grande, e acaba botando assim, brigando muito, né? E acaba virando mais confusão ainda. Sugere para ela buscar os grupos de Al-Anon ou de Nar-Anon. Você conhece? Não. Então, existem os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos. Esses grupos é para quem é dependente químico, de álcool ou de droga, certo? Sim. Existe um grupo de familiares dos narcóticos e dos alcoólicos, que a gente chama de Al-Anon e de Nar-Anon. Você acha isso na internet facinho, porque isso tem no mundo inteiro e deve ter um pertinho da casa dela. Sim. Tá bom? Sugere isso para ela, procura junto com ela na internet e, se for possível, vai com ela num grupo desses. Logo no primeiro... A princípio, assim, antes de ter essas orientações, qual seria a orientação? Calma, paciência, não brigar, como é que... Eu vou dar a orientação, porque o Maurício disse que o programa já acabou, mas a orientação que a gente sempre fala para o familiar do dependente químico é: evite a primeira palavra.
principalmente se ele estiver sob efeito da droga. Leva isso para ela também. Aham. Maria, Não brigar, né? evite a primeira palavra, né? Porque ele não vai lembrar mesmo. Eu queria que você se despedisse, Maria, porque o Maurício aqui estava dizendo que o tempo acabou. Entendi. Tá bom? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, viu? Fica com Deus e Estamos com Deus, né? que Jesus nos proteja. É isso aí, um dia de cada vez, tá? Amém. Até mais. Obrigado viu, Até pela sua mais. participação. Então a gente agradece aí a oportunidade da palavra e a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um programa novamente, em que vamos continuar falando sobre a influência dos espíritos na saúde ou na doença mental. Até lá.